Continuando com o tema da aula passada, em que nós falávamos sobre personalidade, você deve ter respondido todo o questionário e nessa aula nós vamos corrigir o questionário. Eu vou te explicar cada perfil para que você possa perceber em qual deles você se enquadra e ter uma noção um pouco melhor do teu comportamento nas situações em que você convive. No PDF que você recebeu, você deve ter notado que em cada opção de resposta havia um símbolo de um naipe de cartas de baralho, que é só para você tomar como referência na hora de corrigir. Então havia o naipe de paus, ouro, copas e espadas. Para que você faça a correção, no final do PDF tem uma orientação em que você vai somar todas as respostas que você fez nas opções de espada, todas as respostas que você marcou na opção de paus, de ouro e de copas. Você vai pegar essa numeração e vai multiplicar por 4. Esse resultado é a porcentagem que você tem do perfil que está relacionado a essa soma. Então são 4 perfis. Perfil 1, perfil 2, perfil 3 e perfil 4. Quando você fizer a sua somatória, você vai perceber que há um resultado e há uma porcentagem em cada perfil. Pode acontecer dessa somatória ter empatado em perfil 1 e 2, por exemplo, ou 1 e 3, ou 2 e 4, não importa. Pode acontecer algum empate. Pode também acontecer de você ter zerado algum perfil. Isso é comum, isso acontece. Eu quero que você entenda que dos 4 perfis, todos os perfis, alguma característica está no seu comportamento, mesmo que tenha zerado. O que aconteceu foi que no momento em que você respondeu, aquele perfil talvez não estivesse tão ativo em você. Talvez você não estivesse funcionando dentro daquele perfil. Mas mesmo que tenha zerado, quando nós fizemos a avaliação e foi explicando cada perfil, você de repente pode acontecer de você se identificar com alguma coisa que eu falei no perfil que está zerado. E é comum, isso é esperado e essa identificação é natural. De fato, talvez você tenha esse comportamento e esse traço dentro da tua personalidade. Quando você fizer a somatória, você vai perceber a porcentagem de cada perfil. Mas no final do PDF, existe uma outra forma de você fazer uma análise. É que você soma a porcentagem do naipe de paus com o naipe de copas. Depois você faz uma somatória do naipe de ouros com o naipe de paus. Uma outra somatória do naipe de ouros com o naipe de espadas. E por fim, uma última somatória do naipe de copas e do naipe de paus. Nesse exemplo de correção que está embaixo do PDF, você vai ver a descrição. Hemisfério direito, emoção. Hemisfério esquerdo, razão. Anterior, pensante. E posterior, atuante. Você vai conseguir compreender um pouco melhor no momento em que eu for começar a explicar isso para você. Eu vou fazer uma explicação sobre o comportamento dos 4 perfis. Depois eu vou fazer uma explicação dos pontos fortes dos 4 perfis, os pontos de melhoria e os pontos de motivação. Quando eu for ditando as características, e você também vai receber esse PDF, você vai notar várias características e talvez você se identifique com características diversas de vários perfis. É esperado que isso aconteça. O importante é que você entenda e foque bem no perfil que dê uma maior porcentagem para você. É importante que você saiba, antes mesmo que eu inicie a explicação dos perfis, que esse é um exercício para autoconhecimento e não de classificação. A sua porcentagem maior, o perfil que ficou mais evidenciado em você, não te determina para o resto da sua vida. Se você fizer esse mesmo exercício daqui a 6 meses e tiver alterado os seus ambientes, a sua rede social, provavelmente as respostas vão se alterar. E é natural. Você não é um ser estático, você se desenvolve, você cresce, você muda. É muito possível que essas respostas se alterem a cada vez que você responder um questionário parecido com esse. Comportamento do perfil 1. Se você foi uma pessoa que o perfil 1 ficou mais evidenciado, provavelmente o seu comportamento é de gostar de fazer as coisas diferente. Você tem um perfil criativo, você tem um perfil intuitivo, você tem foco no futuro, você pode ser um tanto distraído, você pode ser curioso, você pode ser informal, casual ou flexível. Essa é uma tendência de comportamento das pessoas de perfil 1. Se essas características que eu citei agora, uma bate, outras não, é natural, como eu te falei antes. O perfil de comportamento no perfil 2 é alguém que gosta de fazer junto.
é uma pessoa que é sensível, que gosta de relacionamentos, gosta de time, é um pouco mais tradicionalista, gosta de fazer contribuições, busca harmonia e delega autoridade. É uma pessoa que, quando você passa uma atividade para ela, e essa atividade está em grupo, ela tende a esperar que o grupo inicie a fazer essa atividade de forma uníssona, todos juntos. Ele não é uma pessoa que automaticamente vai fazer sozinho. Quando eu falei do perfil 1, eu falei que é uma pessoa que gosta de fazer diferente. Então é aquela pessoa que, de repente, numa reunião de ensaio para alguma coisa, quando ideias são sugeridas, e essas ideias forem ideias muito comuns, ela vai sempre tender a querer fazer diferente, querer trazer uma ideia nova, porque ela é muito intuitiva, ela é muito criativa, então ela vai querer trazer ideias novas. Diferente do perfil 2, que é uma pessoa que quer fazer com um grupo. Ele não liga talvez muito para ideias novas, ele liga se o grupo está caminhando tudo na mesma direção, se as pessoas estão indo fazer juntas. Talvez seja aquela pessoa que, para fazer um exercício, ela só se motiva a fazer o exercício se tiver uma pessoa para acompanhar. Aquela famosa pessoa que só vai para a academia se tiver um parceiro de academia. É aquela pessoa que só faz uma caminhada, uma corrida, se tiver uma pessoa para caminhar com ela. São pessoas que têm tendência ao perfil 2. Comportamento do perfil 3. O perfil 3 é uma pessoa que gosta de fazer certo. É uma pessoa detalhista, organizada, estrategista, busca o conhecimento. É uma pessoa pontual, é uma pessoa que é bastante conservadora e chega a ser previsível. Ser previsível não é ruim, ser conservador não é ruim. Como nós falamos antes, não existe perfil melhor do que o outro. Existe o seu perfil. E essas características podem de fato se tornar qualidades quando você começa a aceitá-las, entendê-las e fazer com que elas funcionem de forma a te auxiliar no seu dia a dia, a te auxiliar no seu trabalho, na sua prática esportiva. O perfil 3 é uma pessoa que gosta de fazer certo. Então, como ela é muito detalhista e muito organizada, ela vai sempre priorizar a organização de um projeto, ela vai sempre priorizar a organização de um time, ela vai sempre priorizar a organização e o planejamento adequado para a prática esportiva dela, para o treino dela, o planejamento alimentar. Ela vai ser uma pessoa que tem tudo em planilhas, mesmo que seja no computador ou talvez na mente dela, mas ela vai sempre querer categorizar isso de alguma forma e organizar isso de alguma forma, porque é assim que ela funciona melhor. É assim que o comportamento dela funciona de forma mais assertiva ao ver dela. É assim que ela vive a zona de conforto dela. O comportamento do perfil 4 é alguém que gosta de fazer rápido. É uma pessoa que tem senso de urgência, ação e iniciativa, ela é impulsiva, prática, gosta de vencer os desafios, é uma pessoa do aqui e agora, ela chega a ser autossuficiente e não gosta de delegar poder. É uma pessoa de muita energia para se fazer as coisas. Ela quer que as coisas aconteçam com velocidade. Muitos dos técnicos de futebol, por exemplo, quando eles estão ali pressionando o time, eles estão exercendo um pouco desse perfil 4. Os atletas que respondem com rapidez à orientação do técnico estão exercendo o perfil 4. Agora você pensa, uma pessoa com perfil 4 de comportamento, essa pessoa que gosta de fazer rápido, junto com uma pessoa que gosta de fazer certo, em alguns momentos elas vão ter um choque, porque um se organiza demais, e se organizar, a gente vai ver daqui a pouco, que pode fazer com que o trabalho se torne um pouquinho mais lento, e a outra pessoa que gosta de fazer rápido, que talvez ignore os detalhes. Essas pessoas, quando começam a entender que tem essas características, elas podem conversar de forma melhor e coexistir de forma melhor. Então, o perfil 4, grava isso, é uma pessoa que gosta de fazer rápido. O perfil 3 é uma pessoa que gosta de fazer certo. O perfil 2 é uma pessoa que gosta de fazer junto. E o perfil 1 é uma pessoa, um atleta, que gosta de fazer diferente. Nós vamos falar agora dos pontos fortes de cada perfil. O ponto forte do perfil 1 é que ele provoca mudanças, às vezes até radicais, porque ele gosta de pensar diferente. Ele antecipa o futuro, e ele antecipa o futuro sendo bastante criativo. Isso é excelente. É excelente ter alguém na equipe que é muito criativo, que pensa no futuro, que traz ideias novas. É bacana você estar com alguém no teu time, praticando esporte com você, que tem uma visão nova do futuro, que olha para o futuro, que ele vê um time que está começando, ele já idealiza aquele time sendo campeão,
ele já idealiza aquela musculatura crescendo de forma adequada, baseada no treino dele. É alguém que projeta, é alguém que impulsiona. Isso é bastante interessante quando pessoas têm esse perfil 1 bem saudável e vivem esses pontos fortes de forma adequada. O ponto forte do perfil número 2 é manter a comunicação harmoniosa. É alguém que não gosta de confusões, não gosta de discussões, tenta ligar os pontos o tempo inteiro, tenta fazer com que as partes entrem em harmonia, entrem em consenso. É uma pessoa que gosta de desenvolver e manter a cultura empresarial, por exemplo. Tenta desenvolver e manter a cultura de um time, por exemplo. É uma pessoa que gosta de buscar o equilíbrio o tempo inteiro nas relações, porque é alguém que gosta de grupo, é alguém que gosta de fazer junto. E fazer junto numa relação ruim, numa relação desordenada, faz mal a uma pessoa com perfil 2. Então ela vai sempre tender a buscar com que essa harmonia aconteça nas relações. Ela é uma pessoa de comunicação aberta. E ela precisa ser uma pessoa de comunicação aberta para que ela atraia grupos para perto dela, para que ela esteja sempre envolvida com várias pessoas e lidando bem com todas essas pessoas, gerindo os conflitos dessas pessoas e dessas relações. Não importa se esse perfil está praticando esporte, está numa empresa, está em casa. Ele tende a se comportar assim em diversos ambientes. O ponto forte do perfil número 3 é uma pessoa que gosta sempre de pensar no presente, no passado e no futuro. É uma pessoa que gosta de consistência e conformidade na qualidade, para sustentar aquela característica de detalhes e de organização que ela tem. Por gostar de fazer as coisas certas, é uma pessoa que é muito leal, é uma pessoa que transmite segurança, é uma pessoa que gosta de regras e responsabilidade. Gostar de regras por quê? Porque ela gosta de categorizar as coisas, ela gosta de manter as coisas de forma ordenada, ela gosta de planilhar, como eu falei anteriormente, todas as ideias, todos os projetos. Então é uma pessoa que tem essa necessidade de colocar as coisas de forma pautada. Por que é uma pessoa que te transmite talvez segurança também? Por conta daquela característica de ser muito pontual. São pessoas talvez com horário quase que britânico. Você marca uma reunião às 14h02, você marca um treino às 8h03 da manhã e ela estará lá às 8h03 da manhã, estará lá às 2h02 da tarde naquela reunião. Ela não vai falhar com isso. Você pode ter certeza de que quando você passar um projeto para uma pessoa dessa, passar um treino para uma pessoa com perfil número 3, ela vai cumprir, ela vai te trazer algo rico em detalhes. Ela vai trazer algo para você em que você vai ver todas as possíveis opções de erros, de ajustes necessários, vários detalhes transcritos naquele projeto que ela vai te entregar, naquela ideia que ela está trazendo para você. O ponto forte de uma pessoa com perfil 4 é justamente para sustentar aquela característica de querer fazer as coisas rápido. O ponto forte é alguém que quer fazer com que as coisas aconteçam, é alguém super motivada e é alguém que quer acabar com a burocracia. É uma pessoa que não gosta de manual, é uma pessoa que não gosta de muitos detalhes numa reunião, é uma pessoa que não gosta de uma aula rica demais em detalhes. É uma pessoa super objetiva, que fala objetivamente, que se comporta objetivamente e que talvez tenha alguma dificuldade de lidar com pessoas que são mais detalhistas, pessoas que fantasiam, que sonham mais, que são um pouco mais demoradas para falar, demoradas para agir. Ou seja, o mesmo ponto forte pode trazer uma necessidade de mudança e nós vamos falar isso agora ao falar dos pontos de melhoria de cada perfil. E quais são os pontos de melhoria desses perfis? O perfil número 1 tem um dos pontos de melhoria como a falta de atenção para o aqui e agora. É uma pessoa que é impaciente, um pouco rebelde e defende o novo pelo novo. Ela não é bastante criativa, como nós falamos? É uma pessoa que pensa no futuro? Então, muitas vezes, quando está um pouco descompensado, ela quer defender o novo pelo novo, ela perde um pouco a conexão com o que está acontecendo e ela pode ser um pouco até rebelde na necessidade de querer impor as ideias inovadoras dela, a criatividade dela. Ela vai conseguir fazer isso se ela estiver, de certa forma, equilibrada internamente. Se está desequilibrado, se está descompensado, esses pontos de melhoria vão afetá-la, vão afetar as pessoas ao redor. Isso vai ser nítido para um treinador, para uma equipe técnica, vai ser nítido para os chefes na empresa que ela trabalha, para os professores na escola, na faculdade, para os pais e para os parentes em casa. Fica nítido quando uma pessoa está descompensada internamente, precisando
acionar os recursos positivos dela, mas está perdida nos recursos negativos. Um ponto de melhoria do perfil número 2 é que ele gosta de esconder conflitos. A felicidade para ele está acima dos resultados. E ele gosta um pouco de manipular através dos sentimentos. Pensa só, se é uma pessoa que gosta de estar junto, gosta de fazer as coisas junto, gosta de manter a comunicação harmoniosa, naturalmente, quando ela tiver um conflito interno, a tendência dela é esconder, porque isso vai atrapalhar aquela harmonização. Concorda comigo? Então, se ela precisa, de certa forma, manter a harmonização e ela percebe que ela é um instrumento para desarmonizar, ela vai se esconder, ela vai se encolher um pouco para que aquilo não fique explicitado para as outras pessoas. É uma pessoa que gosta de manipular pelos sentimentos. E ela vai manipular pelos sentimentos se ela precisar harmonizar, de certas formas, uma comunicação, uma relação, e ela já tentou de todas as outras formas. Se ela perceber que esse é um recurso que ela precisa usar, ela vai usar. Um ponto de melhoria do perfil número 3 é que é uma pessoa que tem dificuldades de se adaptar a mudanças. É uma pessoa que pode impedir o progresso. E é uma pessoa que é muito detalhista, estruturada, e isso pode se tornar demasiado no comportamento dela. Ou seja, é aquela pessoa que, quando você passa algo para ela fazer, talvez isso aconteça contigo aí, se você é do perfil 3, você seja alguém que, quando precisa fazer alguma coisa, demora muito, caprichando demais nos detalhes e não entrega o projeto. Demora muito para executar aquele treino que você precisa, demora muito para aceitar a mudança de um novo plano de treino que o teu técnico te passou, e isso vai dificultar o teu progresso. Sabe aquela frase, a pressa é inimiga da perfeição? Pois bem, para esse perfil ela não se enquadra, porque para ele seria a lentidão é inimiga do progresso. Ele tem que entender isso, que ele precisa ser um pouco mais ágil, porque o mundo hoje é muito ágil. Com essa mudança global de tecnologia, com esse período de pandemia, tantas mudanças aconteceram na vida de todo mundo, então todas as pessoas estão precisando aprender a se envolver com tecnologia, pensar de forma mais rápida, e isso está acontecendo em todos os âmbitos, inclusive no esporte. E uma pessoa que tem dificuldade de mudar, uma pessoa que muda de forma muito lenta, vai acabar sofrendo um pouco mais. Então, se você é do perfil 3, se vê como uma pessoa que é muito apegada aos detalhes, e mesmo que com todo o teu capricho demore um pouco para entregar os resultados, seja um momento de você começar a fazer uma reflexão e pensar, o que eu posso fazer para entregar mais rápido, para poder fazer mais rápido, sem perder a qualidade do que eu faço. Quando você encontrar esse meio termo, com certeza você vai ter muito mais recursos e vai ter muito mais sucesso em tudo aquilo que você faz. Os pontos de melhoria do perfil número 4. É uma pessoa que socialmente geralmente é um desastre. Ela faz do modo mais fácil. E ela tem relacionamentos complicados. Por quê? Porque ela quer pressa. E às vezes ela quer pressa demais. Às vezes ela quer uma pressa numa velocidade que ninguém suporta. Ou numa velocidade que é irreal. E por querer ter pressa demais, ela se comporta com pressa. E quando você se comporta com pressa diante de pessoas, naturalmente você não se conecta com as pessoas. Então seus relacionamentos vão vacilar. E esses relacionamentos podem ser afetivos, podem ser relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares, profissionais, relacionamentos no teu esporte. Se você é assim, ou se você conhece pessoas que estão tendo dificuldade de se relacionar, de se conectar com as pessoas, são muito apressadas, se você é assim, para um pouco, reflete. Eu tenho me conectado com as pessoas? Eu tenho exigido demais às pessoas? Eu tenho exigido uma velocidade que as pessoas talvez não consigam oferecer, baseado na condição e competência que eu tenho de fazer muito rápido? Se você faz muito rápido, parabéns. Mas talvez na sua pressa você esteja se perdendo nos detalhes, talvez você não esteja explicando as coisas de forma clara para quem você precisa explicar. Talvez você esteja passando demais pela vida, atropelando tudo e não aproveitando os detalhes que a vida mostra. Percebe como é importante ter um pouco dos detalhes do perfil número 3, ter um pouco da necessidade de estar junto com as pessoas de conexão do perfil 2, olhar o futuro como um perfil 1? Os perfis, como eu disse antes, não tem perfil melhor ou pior. Existem características. Aceite as suas características, olhe para ela e faça o possível para se melhorar.
observando as características dos perfis que você talvez não tenha. E encontrando pessoas que se pareçam com o perfil que você não tenha, você pode pensar, nossa, que comportamento interessante, será que eu posso aprender a me comportar assim? E com certeza esse é um caminho para a sua melhoria, para a melhoria da sua performance. Vamos falar agora sobre as motivações de cada perfil. As motivações do perfil 1 são liberdade de expressão, ausência de controles rígidos, ambientes de trabalho descentralizados, liberdade para fazer exceções, oportunidade para delegar tarefas e detalhes. Percebe como as motivações são muito similares aos pontos fortes e é muito similar àquela intenção que ele tem sempre de fazer diferente? Lógico, quem quer fazer diferente quer ter liberdade de expressão. Quem quer fazer diferente gosta de ambiente descentralizado. Quem quer fazer diferente gosta de ter oportunidade para delegar, porque quem sabe surjam novas ideias maravilhosas para aquele projeto, para aquela função, para aquele exercício. Então, os pontos de motivação são esses. Se você é uma pessoa que se encaixou, se enquadrou ou se percebeu dentro do perfil número 1, entenda que essas características são a forma que você tem de começar a refletir nas suas ações para ativação e para regulação da sua ansiedade, que é um tema que você vai ver no módulo 5. Quando no módulo 5 for falado de ativação, de regulação, você vai começar a refletir o que faz com que você tenha uma ativação ótima. Um caminho importante demais é você saber quais são as suas motivações. Então, quando você assistir a aula número 5, lembre dessa aula número 2 e pense quais eram as minhas motivações. Use isso como um instrumento, como ferramenta para que você crie estratégias de ativação ótima para o seu desempenho esportivo. Isso eu falo para todos os perfis, perfil 2, 3 e 4, da mesma forma. Vocês vão pegar as motivações e vão associar a sua forma de pensar e criar a sua estratégia de ativação ótima. As motivações do perfil número 2 são segurança, aceitação social, construir consenso, reconhecimento de equipe, supervisão. É uma pessoa compreensiva, é uma pessoa que gosta de ambientes confortáveis, é uma pessoa que gosta de ambientes harmônicos e gosta de trabalhar em grupo, porque naturalmente ela gosta de fazer junto. Então, se você se encaixou nesse perfil número 2, pense nos momentos em que você está em grupo. Avalie. Você se sente confortável quando está em grupo? Então, estar em grupo para você é algo que te motiva. Se você está fazendo alguma coisa atualmente e tem percebido um pouco uma certa desmotivação, um certo impacto negativo, tem te deixado um pouco cansado, frustrado, dá uma avaliada e pensa, será que se eu trouxer alguém para me ajudar com isso que eu estou fazendo, não vai me fortalecer, não vai me fazer com que não vai fazer com que eu entregue isso de forma melhor, com mais qualidade, não vai me deixar um pouco mais confortável? Avalie e a partir das suas motivações comece a elaborar estratégias para que você funcione cada vez melhor. Motivações do perfil número 3. É uma pessoa que gosta de certeza, que gosta de ter a compreensão exata de quais são as regras. É uma pessoa que gosta de conhecimento específico de trabalho. Uma pessoa que gosta de ausência de riscos. É uma pessoa que vê o produto acabado, início, meio e fim. Ela gosta de ver o produto acabado, início, meio e fim. Então, se você tem essas motivações, comece a pensar, como isso pode me mobilizar para que eu execute melhor a minha prática esportiva? Como eu posso fazer com que essas motivações me ajudem a executar melhor a minha condição de estudo, a minha relação em casa? Se o perfil número 3 é uma pessoa que gosta de fazer certo, gosta de ordem, gosta de controle, é uma pessoa que gosta de receber informações detalhadas. Então, se você está um pouco travado para executar alguma coisa, dá uma observada. Comece a se observar e pense, será que eu tenho todas as informações para isso? Porque talvez a ausência de informações esteja te travando. Porque você é uma pessoa que talvez funcione um pouco melhor assim. O perfil número 4 tem as suas motivações, que são elas: liberdade para agir individualmente, gosta de controlar as próprias atividades, gosta de resolver os problemas do jeito dela, gosta de competição individual, é uma pessoa que gosta de variedade de atividades, contanto que isso seja feito de forma rápida, e não gosta de ter que repetir tarefas. Se essas são as suas motivações, se observa como elas estão funcionando na minha vida hoje.
Eu estou vivendo as minhas motivações? Essas características positivas que eu tenho, essas motivações que eu tenho, eu estou conseguindo acessá-las de forma fácil? Essas motivações que eu tenho para o meu esporte estão enquadradas e similares a essas que foram ditas nessa aula? Se sim, legal, você já tem vários caminhos. Se não, também é ótimo você saber que não. Porque a partir do momento em que você reconhece o que precisa ser melhorado, você tem um caminho a seguir. E aí a decisão é sua, de melhorar e assumir o compromisso de se tornar cada vez melhor na sua performance de vida, sua performance profissional, sua performance esportiva, e não ficar sendo refém das suas dificuldades, dos seus limites. Você é capaz, com certeza, de dar asas ao seu potencial.